Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos iniciar mais uma disciplina, aliás, mais uma aula do nosso Instituto Teológico, dando continuidade, portanto, à nossa disciplina de Teologia do Culto, e especialmente hoje, né, nós vamos dar continuidade à aula passada, onde nós estávamos falando justamente dessa matéria, introduzindo a matéria, o conceito, né, dessa disciplina aos irmãos. Já falamos sobre a questão da base bíblica, né, do conceituando a teologia do culto. Vimos que nós temos uma base, a base se encontra não só na história da igreja, mas também nós temos aí a comunidade cristã, nós temos aí todo um contexto histórico que sustenta essa, esse, esse conceito de culto, como que se deve cultuar a Deus. E nós vimos isso, que as práticas judaicas e as práticas das cristãs primitivas nos fornecem base suficiente para que nós possamos, então, ter uma fundamentação para se falar de teologia da adoração, especialmente da liturgia, mostrando que em um culto, precisa haver uma ordem de serviço. A palavra liturgia significa isso, serviço, um conjunto, como eu defini para vocês na aula passada, um conjunto de elementos que possibilita a celebração cultica cristã. Liturgia é isso, tá? O conjunto de elementos que possibilita a celebração cultica cristã. Nós vamos avançando um pouco mais para perceber e para os irmãos aprenderem que quando se fala de culto a Deus, quando se fala de liturgia ou conjunto de elementos que possibilita a adoração, há nas Escrituras alguns termos que são utilizados e nós precisamos entender o uso de cada um deles dentro do seu contexto, tá? Dentro do seu contexto. Especialmente quando se fala acerca da adoração bíblica. E há pelo menos, então, três palavras, né, três termos que são utilizados na Bíblia para se referir à adoração. Tem a palavra latreia, tem a palavra leiturgia e tem a palavra proskinei, três palavras que se referem à adoração a Deus. E isso, como que nós vamos perceber isso? O uso correto dessas palavras. Obviamente que você só vai perceber o uso dessas palavras na língua portuguesa, você vai ter que observar o contexto. Mas na língua grega, obviamente, que tem já o uso dessas palavras lá, latreia, liturgia e proskinei. Mas, como ela vai ser utilizada em cada momento, nós vamos ver, e a gente vai perceber que você só vai compreender o uso delas no contexto da leitura bíblica, tá bom? Mas eu quero apenas, nesse primeiro momento, mostrar para vocês que há três termos que são utilizados para adoração, e nós vamos ver depois o significado de cada uma delas, que é o termo latreia, liturgia e proskinei. Mas o que eu quero focar com vocês hoje especialmente acerca da adoração no Antigo e no Novo Testamento. Como que era a adoração no Antigo Testamento e como que é a adoração no Novo Testamento, ou como deve ser a adoração no Novo Testamento à luz das Escrituras, tá? À luz das Escrituras. Quando se pensa em culto, quando se pensa em adoração a Deus, especialmente voltada para o Antigo Testamento, nós precisamos aprender ou compreender que no Antigo Testamento a adoração, além de ser temporária, era uma adoração imperfeita. Isso por alguns motivos. Entre esses motivos
está justamente o fato de que a prática do antigo era sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Ou seja, todos os rituais de culto, incluindo o sacrifício, era algo que se praticava na igreja cristã, contudo, precisava se repetir constantemente. Agora, no Novo Testamento, nós vamos ver mais à frente que não, o ensino do culto na Bíblia acompanha essa simultaneidade, essa revelação progressiva também, porque aquilo que era temporário no Antigo Testamento é justamente para mostrar que haveria, que viria algo que é perfeito ou que era perfeito. Nós estamos falando, obviamente, de uma revelação que culmina na pessoa de Jesus Cristo. E aí eu quero que vocês leiam uma passagem bíblica que eu acho importante, que é justamente o texto de Hebreus capítulo 8, que vai exemplificar justamente isso que eu acabei de dizer a vocês. O versículo 7 de Hebreus 8 diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. Então, a adoração no Antigo Testamento era temporária e imperfeita, apenas uma sombra da adoração que seria estabelecida por Jesus no Novo Testamento. E aí nós temos um conceito bíblico teológico de adoração, no caso do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Lá nós temos um diálogo acerca da verdadeira adoração, como que se deve adorar a Deus. Mas nós precisamos observar que essa prática, então, ela era imperfeita, temporária. Contudo, eu quero deixar registrado aqui para vocês que no Antigo Testamento, o primeiro culto que foi realizado foi feito pelos irmãos Caim e Abel. E os irmãos vão ler Gênesis capítulo 4, e eu quero que vocês dêem uma pausa no vídeo para abrir a palavra de Deus em Gênesis 4, do 1 a 7. Os irmãos vão perceber os atos culticos de cada um deles, os atos de Caim e os atos de Abel. E quando você, então, olha para esta cena ou para este ato de adoração, nós percebemos que ali nós podemos aprender alguma coisa acerca do culto que agrada a Deus. Eu quero, pelo menos, destacar aqui 4 princípios nesse texto que eu entendo que fala acerca da adoração. Primeiro, que aquele texto mostra que o objetivo do culto sempre é agradar a Deus. Segundo, o culto que agrada a Deus é uma expressão da vida de quem oferece. Terceiro princípio, devemos oferecer a Deus o melhor. E quarto, Deus recompensa os seus adoradores. Então, veja, desses pontos aqui que eu destaquei com os irmãos, eu acredito que, dentre esses, o que deve ser mais destacado é justamente esse aqui. O culto que agrada a Deus é uma expressão da vida de quem oferece. Por quê, irmãos? Porque o que nós fazemos reunidos como irmãos no templo deveria ser o resultado natural daquilo que nós fazemos durante a semana. Nesse sentido, portanto, nós temos esses 4 princípios aqui no texto. Agora, se no Novo Testamento, aliás, se no Antigo Testamento nós tínhamos, portanto, uma adoração apenas temporária, nós vamos perceber, e imperfeita, nós vamos perceber que no Novo Testamento não. Por quê? Porque a adoração no Novo Testamento tem como fundamento a nova aliança em Cristo. Logo, Jesus, portanto, é a base da nova aliança. Jesus, portanto, é a base ou fundamento
do culto que prestamos a Deus. O Inário, o Novo Cântico, obviamente, tem um dos hinos que vai destacar justamente isso. Da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Então, a adoração ela fundamenta-se na nova aliança. Vocês vão ler Hebreus capítulo 9, verso 11 a 14, e vocês vão perceber justamente isso. Em outras palavras, quais foram as mudanças na adoração do Antigo para o Novo Testamento? Eu vou citar algumas mudanças e eu quero que vocês, depois, a cada uma delas, vocês leiam o texto que está fundamentando essas mudanças. A primeira mudança do Antigo para o Novo Testamento é que Jesus é o único perfeito e eterno sumo sacerdote de Deus. No Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento, nós tínhamos um sacerdote que não era único e que não era perfeito, muito menos eterno. Tanto que esse sacerdote, obviamente, o sacerdócio era por descendência, a descendência sacerdotal. Contudo, o sacerdote não era permanente no sentido de que havia uma figura eterna daquela pessoa como sacerdote. Essa é a primeira coisa. Jesus ele é o único perfeito. O sacerdote do Antigo Testamento não era perfeito. Segunda coisa, em consequência da primeira, que traz essa diferença das mudanças na adoração do antigo para o novo, é que Jesus ele realizou o único e definitivo sacrifício perfeito. Observe que o sacerdote no Antigo Testamento ele precisava oferecer primeiro um sacrifício para si mesmo e depois um sacrifício para o povo. Jesus não. Jesus ele realizou o único e definitivo sacrifício perfeito em prol do seu povo. Nesse sentido, Jesus então ele é o cumprimento de toda a lei cerimonial. O que isso significa? Significa dizer que Jesus então cumpriu a lei referente ao sacrifício. Jesus ele cumpre a lei cerimonial. Jesus, portanto, ele obedece perfeitamente à vontade de Deus. Jesus, então, ele é perfeito, diferente do sacerdote do Antigo Testamento. Dentro dessa perspectiva, tem uma quarta mudança. Jesus é o novo e vivo caminho, conforme Hebreus capítulo 10 vai destacar. Desse texto, eu quero ler com vocês, para vocês, aliás. Nós temos aqui Hebreus capítulo 10, um texto muito conhecido, a partir do verso 19 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que a morte de Jesus Cristo, Jesus se oferecendo na cruz do Calvário, faz com que, então, ele seja o único caminho que nos leva a Deus. E toda adoração, portanto, ela precisa ser feita na pessoa de Jesus Cristo. O novo aqui é que o culto agora não é por meio de sacrifícios, de ritual que acontecia no Novo Testamento, no Antigo Testamento. O novo aqui agora é Cristo. É a forma como nos apresentamos a Deus. É pelos méritos de Jesus. É Ele que garante com que nós possamos adorar a Deus sem medo. Jesus é o novo e vivo caminho. Então, essas foram praticamente as quatro mudanças que ocorrem na adoração do Antigo para o Novo Testamento. E aí, volto a enfatizar, traz para nós justamente aquele aspecto de novo que eu destaquei.
no Antigo Testamento, tudo era provisório e imperfeito, porque apontava para aquele que seria eterno e perfeito, ou seja, para aquele que seria a ponte, o elo, o fundamento da nossa adoração. Dessa forma, o culto, a adoração para agradar a Deus, ela precisa estar centrada na pessoa de Jesus Cristo e não na pessoa do adorador. O culto, nesse sentido, portanto, ele não é um culto que precisa me agradar, que precisa mexer com as minhas emoções, mas é um culto em que eu entendi o que eu estou oferecendo, para quem eu estou oferecendo e o que ele quer da minha vida. Um culto, uma adoração verdadeira, ela está baseada, ou ela está centrada em Cristo. Ou seja, precisa ser uma adoração cristocêntrica e não uma adoração antropocêntrica. Uma adoração, uma reverência centrada no homem e não centrada na pessoa. Mas para que isso aconteça, um fundamento, um elemento fundamental da adoração é o conhecimento. E aí, aquele texto, novamente, da mulher samaritana com Jesus Cristo vai nos ajudar bastante, porque eles estão num diálogo acerca da verdadeira adoração e Jesus vai dizer para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Eu não vou entrar nos aspectos aqui que veio do judeu, porque não é teologia bíblica. Mas o que ele está dizendo é: a adoração é o resultado do conhecimento que temos de Cristo e sua obra. Tá? A adoração é o resultado ou a consequência do conhecimento que temos de Cristo e de sua obra. Por isso que o fundamento da adoração é o conhecimento. É o conhecimento. Na próximo encontro nosso, então, nós vamos continuar falando sobre esse aspecto, que o fundamento da adoração é o conhecimento, e vamos entrar nos elementos do culto, mostrando para vocês que como diferenciar um culto bíblico de um culto não bíblico. Tá? Nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Nós, então, encerramos por aqui. O meu desejo e a minha oração é que vocês aproveitem muito bem esse conteúdo e possam, então, estar bem dispostos a caminharmos juntos nessa matéria que é tão empolgante, tão importante para a vida do adorador, para a vida da igreja. Deus abençoe os irmãos. Até o nosso próximo encontro.